Agora chegou a hora de falar do futuro da escalada no Brasil. Você sabe qual é a região que é considerada uma potência quando o assunto é pico inexplorado? Minas Gerais, onde nós estamos. Isso porque o estado oferece uma grande quantidade e diversidade de rochas espalhadas por toda a região. Aqui é a Serra de Cambotas, um lugar ideal para a prática da escalada tradicional e da escalada esportiva. Estamos aqui no Canela de Ema, faz parte do complexo da Serra de Cambotas, eu tô certa? Isso mesmo. O Canela de Ema está bem na porta de entrada de uma unidade de conservação mineira, a APA Serra da Cambota. O que aqui é considerado, né, o amanhã da escalada brasileira? Bom, a escalada no Brasil começou no Rio de Janeiro e no Paraná, principalmente por influência de imigrantes europeus, e demorou um pouco a chegar a Minas Gerais. Belo Horizonte, a capital do estado, ela está situada numa região conhecida por quadrilátero ferrífero. É uma região com uma geologia muito complexa e que presenteou a nós mineiros com uma quantidade de rochas muito grandes. Hoje, Belo Horizonte já conta com praticamente todos os estilos de escalada em rocha a menos de 100 quilômetros e a quantidade de vias abertas pode até duplicar nos próximos anos. Depende, né, da atuação dos escaladores, da organização e do empenho aí na abertura dessas vias. A escalada tradicional, ela é característica o uso de proteções móveis, e a escalada tradicional pode envolver desde vias de 10, 15 metros com proteção móvel até vias de 200, 300 metros com proteção móvel. Para nos receber um monitor. Bom isso, né? É só um monitor, não tem mais nada. É só pra... Tá, vou passar meu crachá aqui. Podemos ir, vamos. Minas Gerais, com um potencial enorme, com uma diversidade enorme de possibilidades, também faz com que o brasileiro ponha a sua criatividade para funcionar e novas técnicas e novas maneiras de se safar de certas situações apareçam. Então, o desenvolvimento de técnicas e o desenvolvimento de equipamentos é uma coisa que a gente percebe acontecer. E a escalada, pra gente, a gente fala que é infinita, entendeu? Sempre vai ter possibilidades novas, diferentes umas da outras, e uma superando a outra, assim, e cada um com a sua realização pessoal do prazer de escalar. Realmente, às vezes a gente tem vontade e ao mesmo tempo tem um receio enorme de tentar aquele lance do mesmo jeito que tentaram antes, porque a gente sabe que não é brincadeira, e hoje, com toda essa facilidade que a gente passa por apertos enormes. Imagina 100 anos com aquele equipamento limitado, né? O nome regional aqui dessa formação rochosa é a Serra da Cambota, ou Pedra da Cambota, e também tem um nome que é conhecido, que é o Pico do Itamaraém. E essa palavra Itamaraém vem do Tupi-Guarani, que significa pedra sem malha. O tempo normal de repetição dessa via, de subir e descer, são em torno de 2 a 3 horas. 1, 2, 3 e... Agora foi! Bacana essa escalada, né? Lá na Serra de Cambotas. Mas agora a gente vai trocar de modalidade. Vamos mergulhar no mundo da escalada esportiva. Acabamos de chegar aqui na Lapa do Seu Antão e vamos conversar com o Gabriel. Ele que é presidente do Grupo Montes, que é um grupo de escalada, de escaladores, e ele vai falar mais sobre essa modalidade pra gente. Aí que você já tá arrumando equipamento, né? Tô passando a minha corda aqui, que a gente acabou de dar uma escaladinha. Como é que você tá? Muito prazer. Tudo bem? Tudo licença, né? Eu acho que é sempre bom a gente pedir licença quando a gente entra num lugar como esse. Olha, galera, né? Dá uma olhadinha nessa parede aqui que tá atrás da gente. Acho que isso é só o começo dessa nossa aventura. Chama a atenção aqui hoje é o clima que a gente tem conseguido recriar aqui, né? São os escaladores que visitam a Lapa. Por que Lapa do Seu Antão? Olha, Mário, Lapa do Seu Antão foi até simples, né? A gente, quando descobriu pela primeira vez,
O pessoal, os vizinhos estavam aqui e a gente perguntou quem que era o proprietário, né? Disseram para procurar o seu Antão, né? E Lapa normalmente é o nome que a gente dá para esse tipo de formação rochosa em calcário, né? Então foi fácil a associação e virou a Lapa do seu Antão. É muito rico o mundo da escalada porque parte muito da criatividade do escalador. A escalada tradicional é uma escalada que usa equipamentos diferentes, o escalador tem que ter uma atitude diferente com a rocha. E na escalada esportiva seria a forma mais segura de se praticar a escalada em rocha, né? Por quê? Por quê? Porque a gente... Não é que abusa, mas a gente usa um pouco mais de proteções, que são as proteções que estão na parede aqui que você vai ver, que a gente chama de chapeleta. Às vezes, uma escalada tradicional, o ponto de proteção estaria a uns 2, 3 metros acima, porque tem que ser um lugar natural em que ele pode encontrar essa proteção dele, né? Tentando minimizar em todos os aspectos a questão de risco e colocar sempre atividade, para que a pessoa possa desenvolver mais focada no lazer dela do que estar avaliando um princípio de risco, um bloco que pode mexer, alguma coisa nessa natureza, né? Vamos. Deixa a mão lá em cima. Deixa a mão. E a sua modalidade na escalada é a esportiva? Esportiva, preferencialmente. Raramente tento uma tradicional, mas eu gosto mais de esportivo e doido. E por que você se atrai pela esportiva? Um desafio maior, assim, de gostar de fazer força mesmo, gostar de treinar. Então ele tem justamente essa opção de vir para lá, para uma escalada esportiva, às vezes estacionar bem próximo da pedra, esticar uma rede, passar um dia curtindo e fazendo uma via simples, ou ir ali e brincar com os limites pessoais dele e desafiar uma via que representa um grau máximo na escala de graduação que existe para a escalada esportiva. Para marcar o momento aqui, a gente pensou em nomear também como zona de impacto da via para poder registrar a presença do programa aqui na Lapa. Que bacana, que surpresa boa é essa? Um presente aí do Clube Montes, da comunidade para... Vai ser essa via? Justamente, essa aí. É essa via? Então a zona de impacto tá para nascer aqui. Gente, a gente flagrou um momento do nascimento da via Zona de Impacto, especialmente para vocês que estão aí em casa. E agora a gente vai para qual via? Vamos ali no setor Crepúsculo, a pedidos. Vamos tentar uma via um pouquinho mais difícil do que a gente viu até agora. Chama Gravidade Zero. Curitiba eu volto mais. Não volta. O negócio é Minas Gerais agora. E aqui, querendo ou não, tem muita pedra e para quem gosta disso, é o lugar. A escalada esportiva ela pode ter um papel social relevante, né? O esporte, atividade física, lazer, para as comunidades que não são essas que estão escalando hoje, né? Porque hoje você precisa ter uma grana para viajar, para comprar equipamento. Então acho que é possível proporcionar isso para pessoas de menor renda, para que elas, através do esporte, melhorem a própria vida, né? E a gente viva num mundo melhor. Olha que bacana, ó. Viram? Muito bom! Valeu!